O estudo do livro de Enoque, capítulo 68, os nomes dos anjos. O estudo do capítulo 68 de Enoque já começa pontuado pelo próprio versículo 1, que diz: depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão expostos aos habitantes da terra. Esse eles estarão assombrados refere-se aos anjos que pecaram. Nomes são mencionados. Aliás, tudo que Deus criou tem nome. O que eles fizeram tem nome. A própria Bíblia demonstra o tamanho da importância que Deus dá aos nomes. Embora a maioria dos cristãos digam que nome não importa, na verdade nem eles seguem esse pensamento. Eles sempre dizem, conhecer o nome verdadeiro de Deus não importa. O que importa é que Deus é um só e etc. Mas estes que dizem isso são os mesmos que chamam Deus de Jeová, que não é o nome dele. Eles dizem que o nome não importa, mas eles querem um nome para dar. O nome tem muita importância. A gente vê no texto sagrado, Yah mudou o nome de Abraão e mudou o nome de Jacó. Inclusive o Josué, o sucessor de Moisés, o texto em português da Bíblia diz que o filho de Nun se chamava Oséia, e o nome dele foi mudado para Josué, Yehoshua. Até o Josué tinha outro nome, o nome dele foi mudado. E quando Moisés pronunciou as bênçãos sobre os filhos de Israel, citou nome por nome, atribuindo 12 significados proféticos aos 12 nomes dos 12 filhos de Jacó. Os nomes têm muita importância no mundo espiritual, mais do que você imagina. E aqui nesse capítulo nós vemos os nomes dos anjos pecadores sendo expostos como um memorial negativo para eles. O capítulo 68 diz assim: depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão expostos aos habitantes da terra. Eis o nome desses anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticapa, o terceiro Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sexto Danial, o oitavo Cael, o nono Baraquel, o décimo Azazel, o 11º Armes, o 12º Batarial, o 13º Basazael, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapiziel, o 16º Yetarel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Estes são os cabeças dos anjos e os nomes dos líderes de suas centenas e seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Yekun. Foi ele que seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, desencaminhando a descendência dos humanos. O nome do segundo é Quessabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos anjos e os conduziu a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele revelou todo o golpe de morte aos filhos de humanos. Ele seduziu Eva e revelou aos filhos de humanos os instrumentos de morte: casaco de malha, escudo e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos de humanos. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemue. Ele revelou aos filhos de humanos o amargor e a doçura e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os humanos a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido os que têm se extraviado em todo o período do mundo até este dia. Os humanos não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fidelidade. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer. O que destrói tudo os tem afetado, mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Cassiade. Ele revelou aos filhos de humanos todo o golpe iníquo de espíritos e de demônios, o golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que Elion, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao santo Micael para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento.
e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos humanos possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte. E estabelecido este juramento de Acaê pela instrumentalidade do santo Micael. Estes são os segredos desse juramento e por ele lhes foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas saíram, desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento foi formado o mar e sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação, para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado, para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados, elas retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm espíritos e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali são mantidos os tesouros do trovão e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento, enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles bendisseram, glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho de Humano lhes foi revelado. Ele se assentou sobre o trono de sua glória e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho de Humano. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com corrente para sempre. De acordo com seus graus de corrupção serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, não haverá ninguém lá para corromper, pois o Filho de Humano foi visto sentado sobre seu trono de glória. Toda a maldade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho de Humano se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Essa foi a leitura do capítulo 68. Como podemos ver, esse capítulo termina relacionando-se a si mesmo com a terceira parábola de Enoque, que é pronunciada no capítulo 56, que é a parábola que diz respeito aos santos e eleitos sobre a vida eterna, a glória e a luz que eles irão adquirir no final de tudo e de como as trevas serão apagadas para sempre. A terceira parábola fala disso. Esse capítulo não fala de salvação, mas é relacionado à terceira parábola. Por quê? Porque para que a alegria e a vitória dos santos sejam plenas e completas, é preciso que os santos vejam o mal sendo destruído, e isso é bíblico. É por isso que o último capítulo de Isaías, 66, descreve a destruição dos ímpios, dizendo que o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. É preciso conscientizar os santos e os ímpios de que a justiça de Deus existe e é real, e vai acontecer exatamente como está escrito. Pois é esse tipo de mal que nos destruiu no início e nos manteve separados de Deus por tantos séculos. A rebeldia e o desprezo às regras de Deus. Esse foi o tipo de mal que fez o homem decair, o ato de ser rebelde e desprezar o que Deus estabeleceu. E nós vemos no texto desse capítulo 68 que todo o conhecimento adquirido pelos homens, na verdade, não foi descoberto por acaso, mas foram os próprios anjos pecadores que ensinaram às suas mulheres, para que os filhos deles, os Nefilim, fossem criados com sabedoria e conhecimento superior. Na verdade mesmo, o ser humano não foi feito para escrever, nem para ler, nem para fazer fogo, nem para forjar espadas e escudos. Muita gente vai achar que eu estou falando besteira, mas essa é a verdade espiritual. Não fomos criados originariamente para estas coisas. Nós fomos criados originariamente para cuidar do mundo que Deus fez e para nos relacionarmos diretamente com Ele, como um filho se relaciona com seu pai. Todos os seres viventes que Deus criou, Ele criou com vontade própria, mas Ele não os criou para se rebelarem.
O que Deus quer de você é que você queira pertencer a Ele, que você goste de andar com Ele, que você deseje as coisas de Deus, que você o ame apenas pelo que Ele é e o honre pelo que Ele faz por você. Mas Ele quer que a tua consciência compreenda isso, sem se sentir forçado. Foi o que aqueles anjos não fizeram. Como qualquer outro ser criado, eles também têm vontade própria. Eles tinham vontade própria. Mas eles não submeteram sua vontade própria à vontade de Deus, que é o que Deus espera de cada ser criado. É o que Ele espera de cada um de nós, que a gente submeta a nossa vontade própria à vontade dEle. Aqueles anjos pecadores, eles ensinaram aos humanos coisas que os humanos não precisavam saber. E isso dificultou ainda mais o ato de ser submisso e obediente a Deus, pois quanto mais conhecimento o ser humano adquire, mais ele se sente poderoso e melhor do que o seu próximo. Claro, é muito bom para o ego humano saber de coisas que ninguém mais sabe, ou que quase ninguém sabe. Vamos ver dentro do texto, do capítulo 68, que tipos de pecado que os anjos pecadores praticaram, dentre aqueles que foi citado o nome. Yekun incentivou os demais anjos a descerem para a terra para se misturarem aos humanos e a agirem como os humanos. E de acordo com o que vemos nos escritos sagrados, aos anjos só é permitido descer à terra para cumprir tarefas dadas por Deus a favor dos humanos. Como diz o autor de Hebreus, anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que herdam a salvação. Eles não devem descer aqui nesse mundo para fazer o que querem bem entende. Primeiro mal, desceram sem autorização de Deus. Quezabel aconselhou os anjos a gerarem filhos. Anjos são seres que têm poder. Nós não temos poder, anjos têm poder. Yah colocou neles poder suficiente para se transformarem em humanos, poder suficiente para curarem doenças, para manipular as mentes das pessoas, se for necessário, e inclusive o poder de gerar filhos. Eles têm. Portanto, misturar material espiritual com material humano não poderia mesmo gerar nada de bom, senão aqueles seres abomináveis, os Nefilim. Gadriel revelou golpes de morte, como diz no texto. Revelou golpes de morte aos humanos. Quer dizer, ele incentivou os humanos à prática de lutarem entre si e os ensinou a matar com as próprias mãos, ensinando técnicas e golpes que hoje são utilizados como artes marciais. Golpes de morte são o que nós conhecemos como artes marciais. Gadriel ensinou os humanos a fazerem instrumentos de guerrilha, escudos, espadas e trajes de ferro, que mais tarde foram usados nas guerras. Hoje nós sabemos perfeitamente o que são esses golpes de morte que esse anjo ensinou. São aquelas coisas que a gente hoje chama de Kung Fu, Karatê, Capoeira, Ninjutsu e vários outros tipos de golpes de morte que são usados como esporte. Hoje em dia são apenas esporte, mas esses golpes de morte foram ensinados pelos anjos como arte de matar com as mãos. Por isso que é chamado golpe de morte. Quem domina essas técnicas, na verdade, é capaz de matar uma pessoa com as próprias mãos, a gente sabe disso. É porque hoje em dia é usado apenas como esporte, mas são técnicas capazes de fazer uma pessoa matar outra com as mãos, sem uso de arma. Esse conhecimento não surgiu do nada, não nasceu na cabeça do ser humano. São conhecimentos revelados por anjos. Penemue ensinou os humanos a produzirem papel e tinta e os ensinou a escrita, coisa que a ciência contemporânea diz que o homem descobriu sozinho. Cassiade. Segundo o texto, Cassiade ensinou aos humanos todo o golpe maléfico de espíritos e de demônios, como o golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, que equivale ao aborto. Hoje em dia a questão do aborto não é vista como transgressão à lei de Deus, porque o sistema religioso baniu todos os escritos que pronunciavam a condenação direta ao aborto. Não só o livro de Enoque pronuncia a condenação direta ao aborto, como a chamada Didaquê, aquele escrito que era conhecido no primeiro século como Constituição Apostólica. No capítulo 2 da Didaquê diz claramente: não provocarás abortos e não matarás a criança que vem ao mundo. Mas baniram esses textos por quê? Porque a intenção deles era liberar o aborto, desde aquele tempo. Aborto é pecado? Aborto é pecado sim, porque biblicamente pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus.
E do ponto de vista espiritual, como diz em 1 de Samuel 2,6, Deus é aquele que dá a vida e tira a vida. Se é Ele que dá a vida e tira a vida, por que o ser humano tem que tirar a vida, que foi Deus que deu? Se Deus quis dar aquela vida para vir ao mundo, quem deu ao ser humano o direito de interromper? Interromper algo que Deus quis fazer. E esse capítulo também, ele não fala só dos nomes de anjos pecadores. No versículo 20, vemos um anjo chamado Beca, que foi quem trouxe de Deus para o arcanjo Micael a ordem para revelar o nome de Deus aos santos, aos justos. Com isso, concluímos que os servos de Deus pré-diluvianos que viveram antes do dilúvio conheciam o nome de Deus, conheciam o nome verdadeiro de Deus. Como o Projeto Reina vem dizendo desde o início desse estudo, nomes são coisas importantíssimas no mundo espiritual. Não é à toa que vemos no texto do Apocalipse Yeshua dizendo, entre outras coisas, ao que vencer será dada uma pedrinha branca e nessa pedra escrito um nome, que ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Ou seja, pela própria boca do Senhor Yeshua, uma das bênçãos que ele vai conceder ao vencedor é um nome novo. É que a gente ainda não aprendeu a entender o verdadeiro valor que tem um nome no mundo espiritual, mas tem muito valor. Não é só o anjo, o demônio, o querube, ou você ou eu que tem nome. Tudo que Deus criou tem nome. Apenas nós não conhecemos os nomes, mas tudo que Deus criou tem nome. Do versículo 21 em diante, o texto fala sobre o juramento divino que fez criar todas as coisas. Diz o texto de Hebreus que por não haver ninguém maior do que Yah, ele jura por si próprio. E por meio do juramento poderoso dele, em que ele jura por si mesmo, tudo foi estabelecido de acordo com a vontade dele. Tudo funciona aqui no mundo por causa do juramento pessoal de Deus, que colocou regra em todas as coisas. E no restante do texto vemos que até as estrelas, trovões, ventos têm nome. Tudo tem nome. Deus separou a parte clara da parte escura, chamou a parte clara de dia e a parte escura de noite. Deus separou a água da parte seca e chamou a parte seca de terra. Tudo tem nome, não apenas os anjos. Seja o anjo pecador, o anjo obediente, seja o sol, a estrela, eu, você. Tudo que tem nome tem o dever de servir a Yah, o Deus Criador. Pois todo aquele que se rebelar será destruído no último dia, para que só os santos e justos permaneçam, para a glória que dura para sempre. Amém? Esse estudo mostra a importância do nome no mundo espiritual e mostra que cada conhecimento específico não nasceu da inteligência humana, mas foi revelado pelos anjos, foi revelado de cima. No próximo estudo, o dos capítulos 69 e 70, o livro de Enoque volta a mostrar a presença de Yeshua nos céus. Aquele eleito com E maiúsculo que a gente vê no texto não era uma mera figura passageira. Ele é respeitado nos céus e o livro de Enoque fala dele o tempo inteiro como alguém que sempre esteve e sempre está lá. Até o próximo estudo.